Propriedade do clã Yagyu. Nenshishiro Yoshioka havia chegado ao local, conforme havia prometido. Ele é recebido por Otsu. O Yoshioka acaba suando frio diante de uma mulher tão bonita. Ele estava ali com o objetivo de aprender com o grande mestre Yagyu Sekishusai. O velho havia recusado, mas Denshishiro não desistia. Enquanto jogava uma partida de shogi com Otsu, Yagyu perguntava por que um brutamontes daquele iria querer aprender com um velho como ele. Esse, obviamente, não é o melhor assunto para se discutir com Otsu. Então ele muda de assunto, dizendo que a moça melhorou no shogi. Ela fez um grande movimento na partida, encurralando Sekishusai, que ficou com cara de bunda. E Otsu sorriu. O velho então bagunçou todo o tabuleiro. Ops, tropecei. Você é um baita mal perdedor. Quem perdeu aqui? De volta à casa do velho monge nos arredores do templo Hozoin, Musashi se encontrava lá. Apesar de dormir, seu corpo estava agitado, arfava e se debatia. De repente, abriu os olhos. Ele só conseguia lembrar de fragmentos da luta e não sabe como veio parar na casa do velho. Onde está o Jotaro? Musashi pergunta ao monge. Ele responde que o garoto seguiu Musashi para ver o duelo e não voltou desde então. Sim, acho que ele estava lá. Como sobrevivi? O que aconteceu? Ao lembrar da escuridão, os olhos de Musashi se enchem de medo. Então ele se encolhe no cobertor, como um coelhinho assustado, e fecha os olhos mais uma vez. Vou ficar com a sua vida. Obrigado, Musashi. Acordou, mais uma vez assustado. Seu corpo não conseguia relaxar, nem mesmo em repouso. Jotaro finalmente havia retornado. Que bom que sobreviveu. Quer dizer, não sei se foi tão bom assim. As palavras do garoto confundem Miyamoto. Meu aprendizado com você foi curto, mestre. Mestre. Não. Miyamoto Musashi, eu não quero mais aprender com você. Eu não preciso aprender como fugir de uma luta. As palavras de desprezo de Jotaro doeram tanto que fizeram Musashi lembrar dos golpes de Inshon. O que deveria ser o golpe final foi desviado pela espada e acertou o bíceps do espadachim. Ele jogou areia mais uma vez. Correu, foi acertado nas costas. Desequilibrou, mas levantou rápido e correu, desesperado, sem parar. O velho estava tratando os ferimentos de Musashi. Quanto desperdício de golpes. Isso mostra que Inshun ainda tem muito a aprender, já que precisou te acertar tantas vezes. Velho, você é... Sou Hozoin Inhei. O verme insignificante chora. Eu não sou nada. Sou tão pequeno. Eu sou invencível. Posso te matar só com essa espada de madeira. Mestre sucessor, isso significa que é tão bom quanto Hozoin Inhei? Eu vou derrotá-lo primeiro. Musashi acordou, olhou para o lado e viu que o velho estava ausente, mas deixou comida. O rapaz salgava o alimento com as lágrimas. Ser forte era mera presunção? Eu estava apenas me enganando? Ser invencível é uma ilusão. Eu sequer estou preparado para morrer. Musashi lembra de quando perseguiu Tsujikaze Tenma na floresta e se espelha naquele covarde. Sou igualzinho àquele bandoleiro. Não fiz progresso algum. Mais tarde, o velho retorna para tratar as feridas do rapaz. Eu não entendo. Você é Hozoin Inhei, mestre de Inshon. Portanto, também sou seu adversário. Por que está me ajudando? Acha que está à altura de ser considerado um adversário?
É verdade. Eu não consegui acertar um único golpe. Não existe uma pessoa que possa, de fato, enfrentar Inchun em um duelo até a morte. Esse é o verdadeiro desafio da vida dele. Um corpo forte e jovem se recupera rapidamente. Mas à medida que se restabelecia fisicamente, uma frustração intensa começava a se alastrar pelo corpo. A verdadeira habilidade. Não há mais nada que Inchun possa alcançar em termos de técnica. Ele é um gênio. E por isso mesmo, carece de provações que aprimorem o espírito. Enfrentar qualquer situação. Por vezes, superar adversidades nas quais a vida fica por um fio. Só assim ele poderia evoluir internamente. E Inchun sabe disso. Por ser um gênio no manejo da lança, o duelo só é mortal para o inimigo que o enfrentar. Imerso nas palavras de Inhei, Musashi acaba se engasgando com a sopa. Vá com calma. Suas feridas ainda podem se abrir. Anoitece. Musashi se esconde debaixo do cobertor. Mas dessa vez, como um animal, esperando o momento certo para o abate. De volta à propriedade de Yagyu, Otsu escrevia uma carta que dizia: 16 de maio, tempo bom. Sabe, Taki, não há ninguém que não conheça a fama do grande samurai Yagyu Sekishusai Muneyoshi, do estilo Shinkage-ryo. Esse mesmo velho senhor às vezes parece uma criança. O que ele mais detesta é perder. Mesmo num passatempo, não admite a derrota. Não acha engraçado, Taki? Musashi parecia mais energético. Comia com a vontade de um animal faminto. Quer repetir? Quero. A frustração, aos poucos, foi substituída por raiva. Pouco depois, enquanto trabalhava na sua plantação, Enei dizia que até mesmo o mais forte e habilidoso dos espadachins teme um duelo de vida ou morte. E nem mesmo ele, o grande Enei, é exceção. A afirmação deixa Musashi intrigado. Mas é preciso encarar o medo sem fugir e deixá-lo quieto ao seu lado. Continuou o velho. Assim deve ser a verdadeira força. Inchun nunca conheceu o medo. Então ele ainda tem muito a aprender. Enei retira uma atadura do peito do rapaz e pergunta: Musashi, consegue ensinar a um Inchun o que é medo? Só se eu tiver a liberdade para matá-lo. Durante a noite, Musashi mais uma vez acordou com o coração acelerado. O barulho que fez acordou também o velho. O tempo pode curar suas feridas, mas seu medo foi entalhado na alma. Merda. Na manhã do dia seguinte, Musashi havia recolocado seu hakama e foi até o velho, segurando a espada de madeira e a lança sem ponta. Quero treinar, mestre Enei. Não posso acabar assim. Inchun me humilhou. Não posso deixar barato. Não posso. Que negócio é esse de mestre? Até outro dia me chamava de velho. Por favor, velho. Mais tarde, Enei guiou Musashi para o fundo da floresta. Seu corpo velho já estava cansado de andar. Então Musashi teve que carregá-lo. Não se incomodou, pois quanto mais treino, melhor. Chegaram até um rio. Enei disse que para treinar, precisa de um objetivo em mente. Então manda Musashi dizer o seu: derrotar Inchun. Respondeu: E você pede a mim, mestre de Inchun, para ajudá-lo nesse objetivo? Você é estranho. O que acha que deve fazer para vencer, Musashi? O que devo fazer? Não poderá saber antes de encarar sua derrota. Minha derrota? Eu não perdi. Eu continuo vivo. Foi uma retirada estratégica. Ainda não terminou. Enei diz que Musashi se recuperou a ponto de voltar a ser um falastrão e que isso é bom. Então pergunta como vai fazer para derrotar Inchun enquanto se coloca em guarda com uma lança. Musashi viu Inchun naquela pose. O velho então atacou.
Instintivamente, Musashi conseguiu se esquivar dos 2 primeiros golpes, mas o terceiro o acertou no peito. Musashi caiu no rio. A correnteza o levou e acabou caindo na cachoeira. Essa foi por pouco. Encharcado e cabisbaixo, Musashi se perguntava: quando foi que eu me tornei tão medroso? Merda. Que merda! Estou com medo. Estou com medo do Inchon. Como vou derrotá-lo desse jeito? Postado de costas, Inhei diz: Insegurança, fraqueza, tentação, medo. Desde tempos antigos, as pessoas têm usado a força das águas para se livrar desses sentimentos inoportunos. Então, com o objetivo de fazer Musashi atingir a iluminação, Inhei o colocou debaixo da cachoeira. A forma violenta com que a água caía machucava Musashi, e ele não via sentido nisso. Um pedaço de madeira acabou caindo do rio e o atingiu na cabeça. Ele desmaiou. Essa foi quase, hein? Disse o velho, depois de retirá-lo da água. O sol estava quase se pondo. Então Inhei diz que vai voltar para casa, mas Musashi deverá ficar. Se tiver fome, existe uma fartura de peixes e pássaros por aqui. É só caçar. A floresta não é seu lar e também seu grande mestre, não é? Como perder o medo? Encontrará a resposta aqui. Pouco depois, Musashi escalou uma árvore e encontrou um ninho de pássaros. Sinto muito, disse aos pequeninos. Se alimentou no pé da árvore e se lembrou das palavras de Inhei sobre a floresta ser seu lar. Musashi então deitou de braços abertos no chão. A palavra lar fez a figura de seu pai, lhe ameaçando com a espada, vir à tona. Depois daquele dia, o pequeno Musashi, pela noite, segurando uma katana, foi até seu pai. Ele achou que o velho estava dormindo, mas Shimen Munisai nunca baixa a guarda. O que você sabe sobre mim? Ele perguntou. E seu filho soou de nervoso. Eu sei tudo sobre você, completou Munisai, antes de levantar e prender o pescoço de seu filho com uma lança. Você nunca irá me derrotar. Eu não conheço esse homem que chamo de pai. Eu não sei nada sobre ele. Um completo desconhecido. Pela noite, Musashi acendeu uma fogueira e raspou um galho para criar uma espada de madeira. Então levanta e reflete enquanto treina. O que eu sei sobre Inchon? Fui sem saber. Nunca tinha o visto. Avancei sem estratégia nenhuma, só buscando vitória e fama, e sem nenhuma técnica. Confiei demais na minha força, achando que daria certo como das outras vezes. Quanta ingenuidade. Quanta arrogância, isso sim. Imperdoável. Miyamoto Musashi. Isso é imperdoável. Cedo pela manhã, Inhei voltou para a floresta e encontrou apenas os restos da fogueira e nenhum sinal de Musashi. Ele acreditou que o rapaz havia fugido para não encarar a solidão. O velho não o culpa, afinal assim é a natureza humana. Para um garoto orgulhoso como Musashi, seria difícil mesmo reconhecer a primeira grande derrota. De repente, Inhei escuta um barulho. Musashi não havia fugido. Ele estava debaixo da cachoeira. Eu vou matar Inchon. Depois, Musashi saiu da cachoeira e admitiu que Inhei estava certo sobre ela. Realmente leva embora os pensamentos inoportunos. Inhei pergunta se a cachoeira o ajudou a encontrar as respostas sobre como dominar o medo. Musashi então diz precisar saber mais sobre Inchon. Está tentando entender como foi que perdeu? Não foi derrota. Foi o caminho para a vitória. Vamos treinar, velho.
Uma brisa faz uma pequena cereja voar. Inhei a acerta com a lança. A cereja foi ricocheteada e acertou Musashi na bochecha. Conhecer mais Inchon e mais uma vez desafiá-lo. Eu não poderei progredir a menos que o derrote. Após um intenso dia de treino, Musashi, arrebentado, se deitou no chão e apreciou a lua cheia. Lembrou de sua infância. Lembrou de Otsu. O que diabos estou fazendo aqui? Eu estou conseguindo fazer algum progresso? Ou estou apenas desmoronando? Me dê forças, Otsu. Pela manhã, Musashi recebeu Inhei com confiança. Eu irei enxergar através de sua lança, velho. Hoje é o dia. Bem, não foi o dia. Mais uma vez, Musashi acabou arrebentado no chão. Ainda não está bom o suficiente. E olha que eu sou só um velho aposentado. Pela noite, um coelho andava próximo de uma árvore. Musashi saltou de lá e pegou o animal. Sinto muito. Enquanto jantava, Musashi se perguntava como aquele velho consegue. O grande Inhei. Não consigo acompanhar seus movimentos. Não consigo enxergar a lança. Musashi relembra das palavras de Takuan. E se o espírito estiver preso, a espada ficará imobilizada. E então você morrerá. Naquele duelo, será que eu estava com o espírito preso a algo? Se ficar apegado a uma folha, não enxergará a árvore. Se ficar apegado a uma árvore, não enxergará a floresta. Naquele duelo, eu realmente estava vendo Inchon. Musashi se põe em guarda. Se concentra. No primeiro confronto, eu já estava em suas mãos. Dominado. Idiota. Covarde. Já estava dominado pelo brilho daqueles olhos. Por aquela postura correta. E também por mais uma coisa. Pela minha arrogância. Pela minha presunção de me achar o mais forte de todos. Não havia como enxergar o inimigo. Após mais um dia de treino, Inhei ia embora. Musashi pede para ele trazer um pouco de sal no próximo dia. Depois, Musashi subiu em uma árvore para buscar o jantar. Foi quando ele percebeu, lá embaixo, Inchon, segurando uma lança. Musashi gelou. Inchon olhava de um lado para o outro. Está me procurando? Musashi se questionou. De repente, Inchon parou frente à árvore em que Musashi estava. Ele estava tão nervoso que não conseguia respirar. Inchon golpeou a árvore, a furando com a lança. Não ver o detalhe para enxergar o todo. Esse é o verdadeiro significado de visão. Olhe bem o inimigo. Veja bem desta vez. Inchon puxou a lança de volta.
se virou e foi embora. Só então Musashi voltou a respirar. Castelo Fushimi. O castelo estava sendo submetido a reformas. Um dos trabalhadores alegava estar passando mal. Era Matahashi. Ele percebe um vendedor de melancias e corre para comprar uma. Eu vou ficar bem. Só não consigo aguentar esse calor. Não poderíamos fazer uma pequena pausa durante a tarde? Você é mole e fraco. Matahashi diz se sentir mal por todos e oferece a melancia, um sutil suborno para descansar. Enquanto os trabalhadores comiam, Matahashi estava mais distante, refletindo sobre seus erros. Ele deveria ser o patriarca da família Honiden, casado com a mulher mais linda da vila. Se eu não tivesse conhecido ela... Droga! Mas isso tudo está no passado. Eu larguei Yoko e parei de beber. Vou recomeçar minha vida. Tenho apenas 22 anos. Matahashi lembra do povo comentando sobre o tal Miyamoto Musashi, que lutou de igual para igual com Denshishiro Yoshioka. Já se passaram 5 anos, Takezo. Em 5 anos, prometo que vou estar mais famoso. Você vai ver. O chefe da obra diz que o descanso acabou. Matahashi se sentia patético. Finalmente conseguiu um emprego, mas não consegue pegar no tranco. Natural, afinal desde os 17 anos, não fez nada além de viver às custas de Yoko. Com os olhos cerrados, Matahashi recorda-se dela estendida no chão. Recorda-se de seu corpo despido, dos sons de deleite que ela emitia. Ele estava imerso naquelas lembranças de prazer, mas logo volta a si, dizendo precisar tirar isso da cabeça. Logo um samurai aparece ao seu lado, limpa uma rocha e se senta. Como está pálido? O que você tem? Deve ser insolação. Acho que vou vomitar. O sol de hoje está ardendo como se fosse pleno verão. O samurai diz ter um bom remédio para isso e o oferece a Matahashi. Logo surtirá efeito. Obrigado, senhor. É melhor descansar até melhorar. Pode me fazer um favor? Me avise se alguém chegar perto. Pode jogar uma pedra como aviso. Conto com você. O samurai então começou a analisar o castelo e desenhar um mapa de acordo com o que via. O chefe da obra se aproximou dele por trás. Matahashi pegou uma pedra, mas simplesmente travou. O chefe tomou o mapa. Você é um espião do clã Toyotomi, gritou. O samurai disse ser apenas um peregrino, interessado em estudar a geografia local e a arquitetura de castelos. Os outros trabalhadores ouviram a palavra espião e presumiram ser algum enviado do castelo de Osaka. Então se juntaram para linchar o homem. Matahashi apenas assistiu, com um grande sentimento de culpa, aquele que o ajudou a ser espancado. Depois, o chefe da obra deixou Matahashi encarregado de vigiar o corpo do homem, até as autoridades chegarem. Acho que já está morto. Incrível. Ele ainda conseguiu levar 5 com ele. Deve ter sido um espadachim bem talentoso. Eu também já consegui matar 4 bandoleiros de uma vez. Samurai peregrino. Deixar sua terra natal. Deixar sua família. Suportar as mais árduas provações para perseguir a ambição da fama. Apesar de ser 1 em 10.000 a chance de se tornar um espadachim famoso e respeitado, a maioria acaba assim. O homem ergue a cabeça e encara Matahashi. O rapaz começa a implorar perdão. Me faça um favor, diz o homem. Esse foi seu último suspiro. Matahashi ficou confuso e pensou que talvez o samurai quisesse que ele levasse seus pertences para seus familiares. Então começou a revistá-lo. Nesse instante, as autoridades se aproximavam. Matahashi pegou um saco que o homem carregava, se escondeu e escapou sem chamar a atenção. Quando estava longe, analisou o que tinha dentro do saco. Um pergaminho. Autorização de Kanemaki para Sasaki Kojiro. É um certificado que autoriza a prática do estilo Chujou-ryu, concluiu Matahashi. Aquele samurai tinha autorização para usar o estilo Chujou-ryu. Bem que achei que ele era muito habilidoso. Seu nome era Sasaki Kojiro. Ter uma morte daquela deve ter sido frustrante. Isso aqui é uma prova de sua existência neste mundo. Prometo que vou encontrar sua terra natal e entregar isso aos seus familiares. Talvez hajam algumas pistas aqui. Matahashi volta a olhar no saco e encontra algumas moedas. Ele pretende também entregar isso aos familiares do samurai.
Após uma longa caminhada, Matahashi chegou em Osaka. Exausto, ele sentou em um banco de um estabelecimento. Estava morrendo de fome. Um homem o dá boas-vindas, e Matahashi pergunta sobre Kanemaki Jisai, aquele descrito como mestre na autorização. Ele reforça que Kanemaki deveria ser o mestre do estilo Chujou-ryu, que é ensinado na academia de toda Seigen. Um outro homem que estava no estabelecimento ouviu e ficou curioso. O atendente diz não conhecer quem Matahashi procurava, e pergunta se não vai pedir nada. O rapaz, mesmo que não quisesse, acabou enchendo a barriga com dinheiro alheio. Para não se sentir um ladrão, ele convence a si mesmo que essa foi apenas uma despesa de viagem. Ele precisa de forças para prosseguir, afinal. Uma tigela de lamen não seria nada demais. Aquele homem que ouviu Matahashi vai até ele e diz: se é por Kanemaki Jisai que procura, creio que está perdendo seu tempo. Eu também quis testemunhar sua habilidade com a espada. Eu continuei a procurar por ele até que ouvi que ele se aposentou e foi morar em um vilarejo remoto nas montanhas. Se quiser encontrá-lo, sugiro que vá ao castelo de Osaka e fale com um homem chamado Mondonosho. Ele é neto de toda Seigen, portanto deve ter alguma informação. Osaka. O castelo de Osaka. Matahashi passou a noite em uma hospedaria. No dia seguinte procurou por Mondonosho, o neto de toda Seigen. Descobriu que era Mondonosho quem costumava ensinar os samurais do castelo, mas voltou para Echizen há alguns anos. Matahashi ficou em choque, pois Echizen era bem longe. Um outro homem diz que se Matahashi quer encontrar Kanemaki, talvez devesse procurar por Ito Itosai, pois ele estudou sob os cuidados de Kanemaki Jisai. A busca de Matahashi ficava cada vez mais complicada. O tal Ito Itosai fora visto pela última vez se aposentando e indo para os arredores de Shirakawa. Após isso, desapareceu sem deixar rastros. No dia seguinte, enquanto comia em um estabelecimento, Matahashi comentava sobre a grande quantidade de Ronins que vê em Osaka. O dono diz que é porque no local tem uma alta demanda deles. Tokugawa pode mandar no país todo agora, mas dizem que o castelo de Osaka está secretamente reunindo uma tropa de Ronins. Estão se preparando para a batalha, e eles vão mostrar lealdade a Hideyoshi. Aparentemente, mais de 700 Ronins com tal convicção estão aqui. Sério? Veja você mesmo. Aquele é o chefe da guarda da ponte Kiyobashi, a ponte da capital, que fica no castelo de Osaka. Enquanto cavavam o poço, ele carregava entulho. Era um Ronin qualquer. Sério? Matahashi então vê uma oportunidade, uma chance para um fracassado como ele fazer algo da vida. Com o dinheiro de Kojiro, ele comprou novas roupas e espadas. Desculpe, Kojiro, eu gastei mais um pouco de seu dinheiro, mas ainda há muito sobrando. De volta ao estabelecimento, ele toma um gole de sake. Espera, eu não tinha parado de beber? Ah, não importa. Um homem com ambição tem que beber pelo menos de vez em quando. Delicioso. Um outro homem o encarava muito descaradamente. Algum problema? Matahashi perguntou. O homem diz que Matahashi bebe com muita satisfação e se desculpa por ficar encarando. Matahashi o convida para beber com ele. O desconhecido bebia como um exímio cachaceiro, o que faz Matahashi lembrar de Takezo, que era exatamente o contrário, bem fraco para a bebida. O homem começa a falar sobre política, sobre Ieyasu Tokugawa estar usurpando o lugar de Hideyori, até que percebe sua falta de educação em não se apresentar. Sou Akakabe Yasoma, Ronin de Gamo. Ele começa a citar vários nomes, perguntando se Matahashi conhece algum deles, mas não conhece. Matahashi então pergunta se ele ouviu falar do mestre Kanemaki Jisai. Depois pergunta o nome de Matahashi, que se apropria da identidade do morto. Sou discípulo de Kanemaki Jisai, Sasaki Kojiro. Yasoma parece entrar em choque e imediatamente se ajoelha e pede perdão por sua insolência. Meu nome é tão conhecido assim? Questionou Matahashi. Todos os que seguem o caminho da espada já ouviram falar de você. Eu sou só um jovem inexperiente. Não sei bem o que têm falado por aí. Geralmente é assim com os talentosos. Sua modéstia não esconde suas habilidades. Matahashi compartilha que nos últimos 5 anos esteve desocupado, dedicando-se exclusivamente ao aprimoramento na arte da espada. Porém, atualmente busca ser contratado. Yasoma oferece sua ajuda.
Passaram a noite juntos em um bordel, e Yasoma passou horas enchendo a bola de Matahashi, ou melhor, Sasaki Kojiro. Na manhã seguinte, Yasoma o conduziu até a propriedade de um indivíduo chamado Sasukida Kanesuke. Ele afirma que conversará com Kanesuke para tentar garantir a contratação de Matahashi, mencionando que necessitará de uma quantia em dinheiro como agradecimento pela indicação, justificando que essa é uma prática recentemente adotada. Matahashi pega o saco de dinheiro do morto e se pergunta se tem o suficiente. Yasoma acaba pegando todo o saco de moedas e diz que no improvável caso de Sasukida recusar, devolverá o dinheiro. Ele marca de se reencontrar com Matahashi na taverna no dia seguinte. Matahashi se sentia mal por usar o nome de outra pessoa, mas ele não poderia deixar essa oportunidade passar. Ele pretende se tornar tão grande quanto o nome que está usando, e assim fazer seu próprio nome. Já haviam se passado 3 dias e nada de Yasoma retornar. O dono da taverna pergunta o motivo de Matahashi vir todos os dias para apenas ficar sentado ali. O rapaz explica a situação, deixando o velho sem acreditar em tamanha burrice. Depois, Matahashi foi até aquele terreno e viu um grupo de bandoleiros apostando em um jogo. Ele pergunta sobre Yasoma, mas eles dizem não saber. Matahashi começa a se retirar, mas os homens exigem que ele os pague pela gratificação de admissão. Matahashi ameaça sacar a espada. Apesar de tentar manter a imagem de um frio samurai, ele tremia e não assustava o grupo. Enquanto isso, algumas pessoas passavam por ali e assistiam o conflito. Yasoma era uma delas. Matahashi, enquanto gritava ser Sasaki Kojiro, do estilo Chujou-ryu, lançava um golpe de espada, cortando o joelho de um dos bandoleiros. Um dos que assistia grita de susto. É quando Matahashi olha pra lá e percebe Yasoma. O ladrão começa a correr e o outro ladrão o persegue. Passado um tempo, Yasoma cansou de correr e decidiu enfrentar Matahashi. Afinal, não se considerava um mau espadachim, além de que iria fazer uma baita reputação derrotando o grande Sasaki Kojiro. Não, espera. Se eu o matar, posso simplesmente me chamar de Sasaki Kojiro. Ninguém nunca iria saber. Pronto, é isso que eu vou fazer. Yasoma então lança um sorriso pretensioso. Seu desgraçado, além de me roubar, quer me matar? E ainda usar meu nome? Que conversa doida é essa, seu louco? Vamos deixar de conversa fiada e decidir pela espada. Os dois então se colocam em guarda, até que algo chama a atenção de Yasoma. Kojiro. Você é mesmo Sasaki Kojiro? O corpo trêmulo de Matahashi havia o entregado. Yasoma começa a rir e ataca. Matahashi se joga para trás e acaba caindo. Logo levanta. Yasoma ergue a espada mais uma vez. Matahashi estava tremendo. Lembra do corpo morto do verdadeiro Kojiro e diz consigo mesmo: eu não posso morrer. Eu ainda não fiz nada na minha vida. Eu não posso. Não posso deixar esse desgraçado me matar. Matahashi conseguiu se defender da investida com a katana, mas ela estava enferrujada e acabou quebrando. Seu próximo impulso foi empurrar o inimigo, que acabou caindo. Até que tem alguma força, disse Yasoma. Mas agora não tem espada. Matahashi então saca o Wakizashi. A espada é menor, o que faz o inimigo rir. Não posso perder para esse filho da mãe. Simplesmente não posso. Matahashi começa a lembrar de sua infância, quando brincava de espadachim com Takezo. Naquele dia, o pequeno Honden impressionou Takezo, que se escorou em uma árvore. Matahashi lançou o golpe final, mas sua espada de bambu acabou parando ao acertar a árvore. Então Takezo finalizou. Mais tarde, naquele dia, Takezo disse que usou a árvore como estratégia. Você não conseguiu perceber isso? Perguntou. Matahashi estava se sentindo um idiota. Mas Otsu o disse para não se sentir mal, pois também é forte. Além disso, ele é o único na vila que pode com Takezo, incluindo até os adultos. Está bem. Então eu não sou fraco, né? Ele que é anormal. Eu não sou anormal. O Takezo, com uma espada na mão, se torna outra pessoa. É uma coisa que com certeza não alcanço. Mas o único que consegue enfrentar o Takezo sou eu. Ninguém mais consegue. Só eu.
Matahashi, aos poucos, foi se acalmando. Visualizou a imagem de Takezo. De alguma forma, Yasoma não parecia mais tão imponente. Comparado a Takezo, ele não passava de uma formiga. Com um rápido movimento, Matahashi perfurou o estômago do imprestável com a wakizashi. Eu sou Sasaki Kojiro, disse, ergueu a lâmina e finalizou. Mais tarde, Matahashi voltou pelo caminho onde estava aquele grupo de bandoleiros. Mostrou que carregava a espada de Akakabe Yasoma como prova de que o matou. Então pergunta se alguém vai desafiá-lo. Eles simplesmente abrem caminho. A cena chamou a atenção de um homem e uma mulher que estavam por ali. Eles seguiram Matahashi. Você tem algum lugar para passar a noite? Perguntou a mulher. Você pode ficar em nossa casa. Como pode ver, a área está infestada de malfeitores e bandidos. Por um punhado de dinheiro, comida e saquê, e às vezes até por mulheres. Eles vêm e nos atacam. Não conseguimos dormir em paz. Mas se tivéssemos o samurai como senhor em casa, eles nem chegariam perto. É claro que não iremos cobrar nada. Matahashi ficou em silêncio por um momento, encarando os lábios daquela moça. É claro. Se vocês acham que posso ajudar, estou à disposição. Pela noite, Matahashi se combinou com aquela mulher, a fazendo suspirar, cheia de prazer, seu falso nome. No dia seguinte, no templo Hosoin, o grande Hosoin Inei partilhava com os monges uma conserva que ele mesmo cultivou. Sentado ao seu lado estava Inshon, que parecia profundamente entediado. Um dos monges, de nome Mioei, iniciou um discurso de admiração pela conserva, elevando-a com palavras ao ponto de quase atribuir sua preparação a uma divindade. Era um verdadeiro puxa-saco. Em tom provocativo, ele pergunta se o mestre Inshon não tem nada a dizer sobre a gentileza do mestre Hosoen. Muito salgado, responde. Mioei diz que Inshun tem estado atordoado desde que lutou com o tal de Miyamoto. E comenta que se aquilo foi o suficiente para afetá-lo tanto, talvez ele não esteja capacitado para ser o mestre da segunda geração. Monge Mioei, não está passando dos limites? Esses aí não conseguem aceitar a indicação de Inshun para a sucessão. Sentem que foram superados por alguém mais jovem. Aquela luta contra Miyamoto Musashi. É inegável que foi um duelo incomum, mas o jovem mestre ganhou afinal. Será que aquele fato apagou seu fogo interior? Pela noite, Inshun sentou no telhado do templo e encarou a lua cheia. Não conseguia tirar aquele duelo da cabeça. Sentia como se todo seu sangue estivesse em refluxo. E conclui que a vida é um grande tédio. Enquanto isso, os monges que são contra a indicação de Inshun conversavam que ele estava acabado. Eles apoiam Mioei para ser o próximo mestre. Mioei diz que deveria ter sido assim desde o início. Um dos monges pergunta se os demais ouviram falar no que aconteceu com Musashi. Então explica que supostamente ele está nas montanhas de Kasuga, treinando rigorosamente para derrotar Inshun. E acrescenta que o mais curioso disso tudo é que é o próprio mestre Inei quem está o treinando. Inshun estava ouvindo toda a conversa e apareceu ali. Seu semblante havia mudado completamente. Ele estava animado. Então derrota todos os monges naquela sala. Ele não sabe o que seu mestre planeja com isso, mas mal podia esperar para continuar a luta. Então diz para trazerem papel e pincel. Musashi,
É uma carta de Enshon. Ele está vindo. ありつかん尊くも儚き飯意地張って探せましょう燃ゆる花びら血染め模様泥水育ちのその花は意地桜Enshun virá amanhã. Reflete Musashi na solidão da noite, enquanto esculpia na madeira. De repente, visualizou a lança de Enshun suja de sangue. A escultura quebrou na região do pescoço. Enshun o perfurou no coração. A cabeça da escultura caiu no chão. Musashi visualizou a sua morte. Então despertou para a realidade.